Olá, meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vencede. E eu convido você a fazer parte desse estudo comigo aqui. Você pode me acompanhar diariamente aqui na Rádio Sud, a sintonia que eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje é dia 14 de novembro e eu quero compartilhar com vocês aqui Éter capítulo 3. Nesse capítulo aqui, o que está acontecendo? O irmão de Jared, ele deseja ali a viagem que eles vão fazer de barco ali, que eles não viajem na escuridão. Então, o que ele faz? Ele vai lá e funde, da rocha 16 pedrinhas e apresenta ali perante o Senhor. E faz uma oração pedindo que o Senhor toque com o seu dedo, aquelas pedrinhas, para que elas brilhem e assim eles tenham luz no barco. E nesse momento que ele faz essa oração, o Senhor ele vai e toca, com o seu dedo cada uma daquelas pedrinhas. E quando o irmão de Jared ele vê, nesse momento o véu é tirado da sua mente, é rasgado o véu, e ele vê o dedo do Senhor tocando cada uma daquelas pedrinhas, e aí ele cai por terra, temendo de que pudesse ser ferido pelo Senhor. E aí o Senhor fala com ele, dizendo: levanta-te, por que caíste? Ele falou que viu o dedo do Senhor ali. E aí o Senhor começa a conversar com ele. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: E o Senhor disse-lhe: em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue. E nunca ninguém se achegou a mim com uma fé tão grande como tu. Porque se assim não fora, não poderia ter visto o meu dedo. Viste mais que isso? E ele respondeu: não, Senhor, mostra-te a mim. E aí o Senhor Jesus Cristo ele se mostra ali, um corpo inteiro ali para o irmão de Jared. Claro que é um corpo espiritual, tem a forma de um homem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Jesus Cristo ainda não tinha um corpo de carne e osso, ele não tinha nascido ainda, mas ele tomaria ainda sobre si carne e osso e pagaria pelos nossos pecados quando ele nasce lá em Jerusalém. Bom, o que está acontecendo aqui? Ele fala que nunca ninguém se achegou a ele como o irmão de Jared, com uma fé tão grande dessa maneira. O versículo 15 aqui, ele nos ensina muita coisa. Olha o que diz aqui: e nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Vês que fosse criado segundo minha própria imagem. Sim, todos os homens foram criados, no princípio, a minha própria imagem. Então, aqui no versículo 15 é interessante dizer, que ele fala: nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Nós sabemos que o Senhor ele já apareceu a outros profetas antes do irmão de Jared. Ele apareceu a Adão, ele apareceu também a Enoque, e aqui ele fala que nunca apareceu ao homem que criou da maneira que o irmão de Jared criou ali, Então, o que isso significa? Se ele já apareceu, por que ele diz aqui que não apareceu, Mas é porque ele está falando dessa maneira aqui que ele se mostrou ao irmão de Jared. Porque aqui, o que está acontecendo é que o irmão de Jared ele viu o Senhor por iniciativa própria, ou seja, quando Deus ele aparecia a Adão, o Senhor aparecia a Adão e conversava com ele. Quando ele chamou Enoque para ser um profeta, ele apareceu a Enoque. Mas aqui foi diferente. O irmão de Jared ele fez uma oração e a fé dele era tão grande que rompeu o véu. E aí ele viu o dedo do Senhor assim. Então, ou seja, ele nunca apareceu dessa maneira, de iniciativa própria do homem. Sempre ele que aparecia ao profeta e chamava um profeta. Mas dessa maneira aqui, foi a primeira vez que o Senhor foi visto pela própria fé da pessoa. Tá bom? Então é isso que ele está falando aqui. Bom, continuando aqui, no versículo 19 e o versículo 20 também fala sobre isso, dizendo assim: e devido ao conhecimento desse homem, ele não podia ser impedido de ver além do véu. E viu o dedo de Jesus. Gente, eu ainda estou um pouquinho mal aqui.
teve 2 dias aí que eu tomei chuva, né? Então eu acabei ficando gripado aí, deixei a roupa secar no corpo. Então eu tô me recuperando aí. Então desculpa a minha voz aí do jeito que tá. Vou reiniciar aqui a leitura. O versículo 19 e o 20 agora, tá bom? Diz assim: E devido ao conhecimento deste homem, ele não podia ser impedido de ver além do véu. E viu o dedo de Jesus, e quando o viu, caiu tomado de temor, porque ele sabia que era o dedo do Senhor. E não tinha mais fé, porque sabia e de nada duvidando. Portanto, tendo esse perfeito conhecimento de Deus, não podia ser impedido de ver além do véu. Por isso Jesus a esse ministrou em favor dele. Bom, então nós podemos ver aqui que o irmão de Jared ele tinha uma fé tão grande, tão extraordinária, que por iniciativa própria dele, por causa da fé tão grande que ele tinha, foi que ele viu o Senhor. Não era possível o Senhor se ocultar dele, por causa da fé que ele tinha. Então, é disso aqui que o Senhor está falando, né? E quando ele fala logo no começo do versículo lá que eu li, que ninguém chegou a mim com uma fé tão grande como tu. Porque se assim não fora, não poderia ter visto o meu dedo. Então, por causa da fé tão grande que ele tinha, ele viu a mão do Senhor, ele viu o dedo do Senhor ali. Então, a mensagem que eu quero compartilhar hoje é isso, né? Sobre rasgai esse véu de incredulidade. Muitas pessoas, elas vivem nessa terra aqui com um véu, né, sobre a sua mente, de maneira que elas não enxergam as coisas da eternidade. E todas as decisões que tomam é pensando no agora, né? Eu preciso viver essa festa agora, eu preciso fazer isso, eu preciso ser feliz, eu preciso... E sempre pensando no dia de hoje, na felicidade de hoje, ou no dia de amanhã, o que vai conquistar. Sendo que isso também torna-se um véu para a pessoa. A pessoa sempre vai correndo atrás das coisas terrenas, dos prazeres mundanos, e acaba se esquecendo aí da eternidade, né? De realmente buscar a salvação, de voltar a viver com Deus. Então é disso que eu quero falar, sobre rasgar esse véu da incredulidade. Por exemplo, esses dias está chuvoso aqui em São Paulo, né? Então tá nublado. Então quando tá nublado, eu poderia bem dizer assim, hoje não tem sol. Mas na verdade o sol ele está lá. Eu apenas não posso ver por causa das nuvens, por causa que está tampado. Então eu posso chamar isso de como se fosse um véu, né? Mas mesmo tendo esse véu, né, vamos assim falando simbolicamente, né, eu sei que o sol está lá e dá para diferenciar o dia da noite, né, por causa disso. Mas a gente não consegue ver o sol, mas não significa que o sol não está lá. Da mesma maneira, eu sei que o Pai Celestial vive, que Jesus Cristo ressuscitou, né? Ainda que eu não esteja vendo eles, eu posso sentir a presença, eu posso sentir o calor, o amor que ele tem por mim, por todos nós. Bom, então nós devemos tirar esse véu de incredulidade, abrir, limpar a nossa visão e enxergar as coisas da eternidade, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.